Estamos começando o Pode Marcar. Tem um Rzinho ali de marca registrada no final, porque são conversas que marcam, e nós vamos falar de gestão, de empreendedorismo, de gente que não tem medo de arriscar, de sucesso. O que é sucesso? É um projeto lindo que nós criamos juntas, eu e minha filhota, Carla, aqui do meu lado, e hoje nós convidamos para abrir essa jornada, que estamos com milhões de ideias bacanas para vocês. Nós temos uma convidada muito especial que Carla vai se apresentar e apresentar para vocês. Olá a todos, meu nome é Carla, essa é a Ana Cristina, minha mãe, minha inspiração também, e a gente está aqui hoje com uma convidada muito especial, que também é uma inspiração para mim e que a gente resolveu trazer ela nesse primeiro momento, porque eu acredito que ela seja a representação da força do empreendedorismo, da ausência de medo, da multiplicidade de marcas que ela mesma possui, vocês vão ver, e uma pessoa de várias vidas, em uma idade tão pequena ainda, apresento a todos vocês Raíssa Rocha Dias. Olá! É um prazer. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Fiquei muito feliz, porque eu sei que a gente vai trocar uma ideia muito boa. Sim, Para mim é muito lisonjeiro, porque vocês são pessoas que eu me inspiro também. São pessoas que a gente troca muito e também são pessoas múltiplas. Então, para mim, está sendo muito especial passar essa tarde aqui. bem-vinda. Obrigada. É muito bacana esse movimento que nos faz bem, porque na verdade a gente faz um monte de coisa. Por que eu estou fazendo tanta coisa? Porque faz bem, porque me dá alegria, porque tem propósito, porque cada ideia tem propósito. E me conta aí, quantas marcas você tem? O que é isso? O que é que você faz da vida? O tema de hoje é empreendendo com propósito, empreendedorismo com propósito, e é uma das razões dela estar aqui. Então comece falando um pouco sobre... comece de onde você quiser começar. Ai, meu Deus. Comece. O Eu vou ter negócio que é reduzir. começar. É verdade. Vou ter que reduzir em palavras as coisas que... Enfim, eu sou advogada, né? De formação. Sou advogada já há um bom período, né? Vocês foram muito bondosas em falar da minha pouca idade. Vamos lá, já não é tão pouca, mas eu sou advogada já tem um bom tempo. Mas sempre tive uma veia empreendedora muito forte. Eu sempre, na verdade, gostei muito de me colocar na posição de trabalho. Eu acho que empreender, antes de mais nada, é trabalhar. Sim. Mas eu acho que a gente trabalha e a parte do propósito vem como objetivo, né? Eu sempre tive objetivos de realização no trabalho, imprimir essa realização. Então, eu sou uma advogada de formação, amo ser advogada. Que área, Raíssa? Eu sou especialista em ciência política, direito público. Uhum. Então, eu sou administrativista, gosto de estudar e descobrir as relações do Estado com as pessoas. Enfim, Você exerce ainda? eu milito muito pouco, mas ainda milito. Então, eu não posso dizer que não sou uma advogada atuante. Eu também fiz direito, mas todo mundo tem direito de errar. Eu amo ser advogada. E eu acredito que quando me perguntam assim, você ainda milita? Eu acredito que eu milito na advocacia all the time, nos meus negócios, sabe? É verdade. Porque a advocacia, ela me deu uma maledicência, assim, um pouco, sabe? De eu olhar as coisas com um olhar mais no que pode vir. Visão, Sim, né? sim, A sim. própria visão. Sim. Então, esse me ocupar do que pode vir para evitar problemas evitáveis, né? Enfrentamentos evitáveis. Eu gosto que a advocacia, ela me deu isso. Então, eu amo ser advogada, mas também sempre fui uma pessoa muito movida à questão do empreendedorismo, a questão de estar em contato com pessoas, com comércio, etc. De onde surgiu isso? Eu tenho certeza que isso surgiu da minha família, da minha geração, assim, né? De onde eu vim. Porque os meus pais, eles conseguiram transmitir para mim essa coisa muito da urgência do você produzir, da sua capacidade de trabalho. Inclusive, esse é um termo que meu pai utilizava muito quando eu era criança. A sua capacidade de produção. Então, eu venho de uma família onde, assim, meu pai é uma pessoa que trabalha muito, minha mãe é uma pessoa que trabalha muito, e são fazedores das coisas. E são pessoas que não só trabalham com aquele objetivo de você conseguir dinheiro, mas que são pessoas admiradas, que são pessoas que realizam coisas e se alegram com o que realizam. Sim. Então, eu acho que nesse processo da vida, né, que é muito interessante isso, eu acho. Assim, o trabalho, ele vem da palavra grega prax, que é castigo. O trabalho, ele surge para a gente como castigo.
E aí vem a gente querendo ressignificar essa coisa doida que é você trabalhar por prazer, não se trabalha por prazer, né? Como se fosse antibiológico você trabalhar por prazer. Raíssa, olha, Raíssa, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Está vindo uma geração aí que eu não sei se é mais inteligente que se fala que trabalha menos ou Sim, trabalha de forma mais acertada. O que é sim. isso? Porque tem o trabalho braçal, Sim. aquele que lhe suga 24 horas, Sim. e tem um trabalho ali que você faz 2 horinhas. Tem um terceiro elemento, assim, que eu acho que está conectado com isso. Porque, assim, o trabalho, ele surge como castigo. E nós estamos condicionados a ter ali uma camada da sociedade que nunca precisou trabalhar e que sempre viu a coisa fluidificar aos galopes. Sim. E, de fato, existe um terceiro elemento nessa relação, que é o elemento dinheiro, né? E dinheiro é bom, a gente gosta, a gente corre atrás. Mas o dinheiro, ele galopa para quem já tem alguma quantidade. Então, assim, o mercado, ele é definido também como uma grande ferramenta que transfere dinheiro de quem tem paciência. Não, ele transfere dinheiro para quem tem paciência. Sim. De quem não tem para quem tem. Então, ao mesmo tempo É. onde a gente vive, né, no país das mais altas taxas de juros, etc., você também tem esse outro nicho de pessoas para a qual o dinheiro vai galopando, o dinheiro trabalha para essa pessoa, e aí essa pessoa precisa trabalhar menos, se ocupar menos, né? Isso está relacionado ao propósito? Sim. Também entendo que sim. Mas, assim, na minha ocupação, a minha atividade, ela me dá este prazer também, sabe? Eu sinto prazer na minha execução. Eu não romantizo isso. É óbvio que a gente não... Mas lhe traz realização. Lhe traz. É como você correr, né? É antinatural. Você não acorda, vou correr 3 quilômetros. Não. Mas depois você tem aquela chuva de endorfinas e hormônios. Exatamente. A bendita realização, né? Das suas conquistas, do seu trabalho. Me conte seu primeiro empreendimento. Poxa vida, viu? Você estava falando da família, que a Sim. família é de onde Sim. você acredita ter Sim, tirado a inspiração, com sua certeza. força. Você é original de Salvador e sua família também? Sim, eu sou original de Salvador e a minha família também é original de Salvador. Eu tenho os meus avós, eles, alguns vieram do interior, mas todos se fixaram em Salvador. Todos se fixaram, então minha história é muito... E eu tenho um orgulho, eu acho a Bahia o estado mais charmoso do Brasil. Eu sei que esse pod vai ser projetado assim para outros estados, eu peço licença poética para dizer que Salvador é um charme. Eu amo ser baiana, eu acho mais especial, desculpa, gente, mas eu acho realmente mais especial. Acho que o Brasil começou por aqui. Sim. E isso também É um caso para ser estudado. Eu acho que aqui tem uma bossa, a cidade tem uma bossa, a cidade tem um charme diferenciado. Tem um charme. Uma arte, Tem. Eu amo Salvador, eu amo. Né? E assim, tem várias obras que confirmam, né? Isso que a gente está falando. Com certeza. Então, minha família é natural daqui. É uma história muito bonita, mas que me trouxe até aqui. Então, eu atribuo à minha família, assim, esse senso de urgência do trabalho, de que nada está conquistado. E eu acho que, independente de onde você esteja, né? Nada está conquistado. Sempre precisa ser semeado. E hoje é uma coisa que no empreendedorismo a gente fala muito, né? Que não é a questão de você se manter. Tem aquele plano de empresa que você faz para você se manter onde você está. Mas este plano de empresa que faz para você manter as portas abertas, ele precisa contemplar a perpetuação do seu negócio e o avanço. Sim. Ele precisa contemplar. E qual foi o primeiro brilho no olho do seu primeiro empreendimento? Tocou o coração, tocou a alma, né? Olha, seu primeiro. Meu primeiro. A minha primeira... empreender para mim é trabalhar. Sim. Né? Até porque a palavra empresária, assim, a rigor, ela nem existe, né? Você desempenha uma atividade, né? O primeiro dinheiro que eu ganhei e que eu comecei a movimentar esse dinheiro com outras coisas foi como coreógrafa. Porque... Pois é, como coreógrafa. Porque eu sempre tive a oportunidade de estudar balé, estudar de verdade, sim, né? Sempre me dediquei, sempre soube que aquilo não era só para mim uma diversão. Então, eu me lembro que eu era ensino médio, primeiro ano, por aí. Gincana, isso é na escola. Assim, na escola. Sim, só que vejam, foi uma coisa diferente. Foi outra escola que me convidou. Gente, você cobrava.
Olha Assim, eu acredito que eu nem... havia uma outra pessoa gerenciando o projeto à frente da turma, Sim. né? Mas como eu tinha esse... inclusive, a Teteca é dessa... Né, a minha diretora da escola da minha época, né? Que é a diretora de uma escola da Ebateca, ela participou desse momento também. Eu não sei se ela vai se lembrar. Aí me convidaram, né? Porque eu sempre levei muito a sério e queria muito e levava, né? Agora meus pais, eles sempre colocavam condições muito firmes, assim, olha, a sua prioridade qual é, não é? Então, assim, se você deslizar aqui na escola, você não vai ter essa possibilidade. Mesmo sabendo que era um retorno de dinheiro. Dinheiro, sim, de dinheiro, mas era uma questão que, assim, a minha formação acadêmica regular estava mais importante Principal. e eu precisava saber que a minha formação regular estava mais importante. dinheiro nunca é o mais importante. Não. Você não. concorda? Eu concordo. Também. Eu acho que o dinheiro, ele lhe coloca numa situação de dignidade. Uhum. Dinheiro, não Exatamente. existe liberdade sem dinheiro. Exatamente. Mulheres, né? Sejam livres de fato com os seus próprios dinheiros. É muito importante você ser sua própria financiadora. Exatamente. Exatamente. Mas ele não é. Porque eu acho que o que antecede o ganho, as pessoas falam muito isso. Eu, como advogada, né, passei um período da minha vida que queria fazer concursos públicos, logrei aprovação em alguns concursos públicos, mas antes de você ter o dia do recebimento do provento, você tem 30 dias de labor. Uhum. Então, as pessoas veem muito isso. Eu acho que o empreendedor, as pessoas que romantizam o empreendimento, ele tem muito isso. Assim, eu vi que a pessoa colocou um quiosque de açaí no shopping tal, e o faturamento é X, certo, mas assim, tem 30 dias que antecedem o dia do Uhum. tem lá já... É fácil calcular a receita em todos os empreendimentos. É uma conta que todo mundo sabe fazer, desde o funcionário ao seu melhor amigo. A estimativa é sensacional. Exatamente. Exatamente. E aí, quem caminha, vive dia após dia. Por isso que esse dia após dia precisa ser realizante. Assim. Uhum. Ele precisa ter uma dose de prazer. Precisa. Acho. Aí voltando, né? Então, assim, meu primeiro empreendimento, eu atuei como coreógrafa, né? Aí havia uma pessoa adulta que intermediou. Quantos anos, Rai? Eu tinha uns 15. Tá. 15 anos. E na época a escola, né, que me convidou, que não era a escola que eu estudava, promoveu um evento que chamava Feira das Nações. Você lembra? Projeto muito legal. Um projeto muito legal das escolas. Sim, né? e cada turma tinha um país. E eu me lembro que eu coreografei uma coreografia representando o Japão. Tinha dança, comida, né? Sim, As coisas típicas e tal. E aí ali eu ganhei meu primeiro dinheiro e tal. Então a minha primeira assim, aparição como trabalhadora foi como coreógrafa. Até porque, como bailarina, que eu também amava ser, as audições e as oportunidades que me eram ofertadas, eu sempre, hoje eu posso dizer, porque hoje é uma coisa, né? Eu era mais limitada pelos meus pais. Uhum. Assim, meu pai dizia, eu recebi um convite para participar de um programa de televisão. Aí meu pai dizia assim, mas a gente mora em Lauro de Freitas, você vai para a TV Itapuã, que é na Federação, que horas? Como? Quem Então vai você não levar? vai. Quem vai Então você não vai. E aí ele fazia uma coisa muito engraçada. Meu pai e minha mãe. Minha mãe participou muito, né? Meus avós, minha mãe, mas meu pai todo dia ele ia me levar na escola e eu contei essa. Hoje eu tenho uma escola de balé, né? A gente vai chegar lá. Eu tenho uma escola de balé, eu contei essa história no espetáculo da minha escola de balé do ano passado. Eu terminei o espetáculo contando essa história. E meu pai depois ficou super chateado comigo. Ele falou, você falou a todo mundo que eu não cumpri minha promessa. Por quê? Essa história tem uma outra conotação. Sim. Porque ele está privando. Sim. Aí ele né? Ele tolindo oportunidades, enfim. E aí ele passava por um terreno todos os dias e falava, aqui eu vou fazer essa escola de balé, aqui eu vou fazer essa escola de balé. Ainda tinha isso, né? De dizer que ele ia me dar. E aí terminou que hoje eu tenho uma escola de balé em outra cidade, em outro lugar, que nada se relaciona, e eu contei essa história. Ele, poxa, você disse a todo mundo que eu não fiz? Não deu certo? Não deu certo, né? Chegou lá, só que chegou de outra forma. Não do jeito que ele imaginou, mas Não. você está exatamente onde também você projetou. Extremamente realizada. Hoje eu digo que é por isso que não se fala, não se relaciona com dinheiro. Uhum. Hoje eu sou a pessoa que eu sempre quis ser. Quais nichos você já passou e está agora? Sim.
Não, na verdade, houve um evento aí nesse ínterim que foi um evento importante, pandemia. Mas antes disso, né, eu ainda adolescente comecei a coreografar com 15, aos 17 eu conheci a tampa da minha panela, né, que é o meu marido, né, que é o meu sócio. Casou cedo, né? Casei-me com 22 anos, Sim. né, o que é uma coisa super nada moderna, né. Eu vi uma entrevista de Wagner Moura que eu achei muito interessante, ele dizendo que o casamento é a instituição mais moderna que existe, porque hoje só fica casado realmente quem quer, Exatamente. né? Então você imagina, eu me casei com 22 anos, sem nenhuma obrigatoriedade de me casar, dois doidos querendo casar e todo mundo, mas por que tão cedo, né? E aí a gente casou e o meu marido, ele é o meu parceiro, ele é o meu sócio, hoje ele é o meu único sócio. Parecido com você? Tem espírito empreendedor também? Demais. Ai, meu Deus! É. Nossa! Meu Deus, então deve ser uma loucura. Olha, meu marido Igor, ele é a pessoa mais disciplinada que eu conheço. Ele fez balé clássico? Eu tenho uma história muito engraçada com ele com balé clássico. Teve uma vez que eu fui fazer uma aula de balé clássico sozinha, eu como bailarina, e eu convidei ele para assistir. Vejam, essa história vai dizer quem é ele. Aí eu convidei ele para assistir a aula de balé. Eu falei, amor, vai lá, né? Vou fazer aqui e tal. A gente promovia na minha casa e tal. Ele desceu todo de roupa de ginástica. E aí o professor que estava conduzindo a aula, é uma pessoa que eu amo também, que é meu amigo pessoal, que é o professor Emerson Nascimento, né? Que a gente aqui todo mundo conhece e ama ele. E meu marido iniciou os pliés, os tandis e os movimentos de balé. Olha, Ele não entendeu o convite. Ele achou que era para ele executar também. E ele foi. E você não toliu. Não, eu estava, graças a Deus, de máscara, porque se tratava da pandemia. Meu Deus! Então eu consegui rir dentro da máscara. Emerson, o professor que conduziu lindamente, segurou e vamos. Óbvio que houve um momento, né? Nós bailarinos, quem é bailarino sabe, tem um momento que fica um pouco mais preciso, que aí ele falou, aqui não dá para mim, porque demandava um conhecimento prévio. Mas ele foi, então assim, esse é Igor. Igor, ele é um fazedor de coisas. Que bacana. Sabe? A gente é executivo total. Sim, então a gente começou a nossa história assim, a gente ia numa cidadezinha próxima, ele fez isso muitas vezes sozinho, né? Nós temos uma filha, então. E aí ele via um corredorzinho assim, sem piso, calor, cabia uma mesa, aí ele, aqui dá para fazer alguma coisa. Alguma coisa, sim, exatamente. Sim. Ele queria fazer negócio, Sim. mas sem definir o que era. Olha, é incrível. Quem tem essa mente empreendedora é uma coisa assim tão absurda, porque às vezes nós estamos, eu, Carla e Juliana, tomando banho numa piscina, que seja, e eu olho a árvore e tem uma grande inspiração, uma grande ideia, as duas se entreolham, né? E menos mãe, porque em cada coisa que eu vejo, eu consigo transportar para um negócio, ter uma nova ideia, uma nova dinâmica, sabe? É uma coisa absurda dentro de mim. Hoje eu já me policio para ter menos ideias. Você vê que essa é uma característica que eu vejo em Igor. Igor vê atrás das coisas. Exatamente. Igor escalona, Igor coloca isso no cenário do mercado. Exatamente. Agora, eu acho que ele deve enxergar em você a força e a ausência de medo. A panela, né? A tampa, a panela. E a força executiva. O que ele enxergar, você vai dizer não. Sim. Você sabe a história dos irmãos Disney, né? Sim. Sempre tem o Roy e o Walt. Sim. O Walt Disney era o sonhador. Sim. Então ele olhou um charque, um terreno pantanoso. Sim. E disse, eu quero fazer um parque aqui em cima. Sim. E o irmão disse, impossível, em cima de um pântano, como assim, né? Eu quero fazer assim. Então, o irmão executivo, fazedor, foi providenciar como fazer o sonho de Walt Disney, que é a Disney de Orlando. Meu mentor, Rafael Matos, diz que para todo negócio, para todo empreendimento, você precisa ter 3 forças. Que é o hipster, que vai estar à frente da entrega, das mídias, ou da empolgação do negócio, da empolgação. Você tem que ter o técnico,
que é quem vai, Roy, executar. E você tem que ter o que tem uma força enorme de vendas. Então, as áreas de uma empresa, você tem que ter isso na liderança do seu negócio. Exatamente. Não precisa ser 3 pessoas, mas você precisa ter essas 3 vertentes. Que eu enxergo muito em Raíssa, que ela abarca as 3 coisas em uma só, porque ela se promove, ela consegue promover o negócio. Mas ela deve fazer terapia com o Igor. Porque no momento que ela tem as ideias loucas dela, seja lá o que for, que ela está falando com o marido e que ele apoia, é essa força do companheirismo, ou com funcionários, ou com amigos, ou com quem você está dividindo, Sim. é que eu acho fantástico. Porque sozinho eu também acho que é bem complicado se fazer alguma coisa, né? Eu acredito que o segredo do casamento hoje, né? Para mim é você casar com uma pessoa com quem você consiga ter boas conversas. Sem Sim. dúvida. Atualmente vocês são sócios em quantas empresas? Atualmente, nós somos sócios em 3 empresas, né? Sim. Mas tudo que eu fizer, na verdade, assim, a minha sociedade de sucesso sempre será comigo. Porque nós conseguimos ter boas conversas. Ele não consegue se limitar a não participar. Ele abraça absolutamente todos os meus sonhos. E assim, e vice-versa. Este é um caminho, parece um caminho muitíssimo florido, colorido. Não, viu, gente? A gente já até no afago de dizer não deu certo, mas eu estou aqui. E isso não é não deu certo, mas estou aqui. Isso é não deu certo, mas a gente não ficar revisitando o problema. Sim. O eu não lhe avisei. Então, são atitudes positivas que você precisa tomar diariamente. Sem julgamento e Sem acusação. julgamento, porque eu me lembro várias vezes que ele fez isso comigo, entende? Então, é o mínimo que eu posso fazer, é devolver aquilo que ele fez comigo. Então, assim, tem uma história muito bacana que é assim, recém-casados, né? E aí o marido chegou do trabalho e aí ele foi tirando a roupa, deixando a roupa pelo corredor e etc, etc. E assim, eu sou uma pessoa extremamente feminista. Antes de eu colocar essa história, eu gostaria de dizer isso. Só que eu tô falando de relacionamento saudável. Eu tô falando de você viver com sabedoria, de você viver com inteligência, de Sim. você escolher suas lutas e haver reciprocidade. Sim. Certo? Então o marido chegou e aí ele tirou a roupa toda e ela falou, olha, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos catar as roupinhas e botar no cesto de roupa suja. Aí ele, desculpa e tal. Segundo dia ele fez a mesma coisa. E aí no terceiro dia ela foi lá e catou as roupas. E aí depois ela contou essa história para a filha e tal. E a filha falou, mas por que você catou as roupas? Ela falou, porque existem milhares de roupas minhas que ele cata. Podem não ser necessariamente roupas. Sim. Então, assim, qualquer relacionamento que você tenha, eu tô falando aqui do meu marido, mas pode ser um amigo, pode ser um parceiro de negócio, pode ser um colaborador, um funcionário. Demanda reciprocidade. Sim. Então, é preciso que se estabeleça essa reciprocidade, né? Então, eu acredito que, no meu caso, ele é esta pessoa com quem eu consigo trocar, com quem eu consigo conversar, que a gente precisa acreditar nas nossas potencialidades, né, nos nossos poderes, e a gente milita um em defesa do outro, e a gente vai. Então, assim, para mim, eu atribuo muito a essa parceria. Quais foram os principais desafios que vocês juntos, assim, se você tiver um... Ai, amor, é babado, vai trabalhar. Assim, é um desafio contínuo você separar as coisas. Sim. É um desafio contínuo você separar as coisas. Porque ele muito fala comigo isso. Agora eu estou falando com você de trabalho. Mas eu realmente... E aí eu vou trazer isso para todas as minhas relações. Eu sou uma pessoa que eu acredito nisso. Não é o que você fala, é como você coloca. Isso a gente precisa levar para... Independente da posição que você estiver. Se você estiver como funcionário de uma empresa, se você estiver como gestor, se você estiver como professor, se você estiver como aluno, se você estiver como filho, você precisa se colocar de uma forma assim, entendeu? Então, eu acho que nós, mulheres, somos muito mais eficientes nisso do que os homens. Perfeito. Né? Tem uma frase que diz assim, se você quer que Mesmo. algo seja dito, peça a um homem. Se você quer que algo seja feito, peça a uma mulher. Então, a gente é muito mais eficiente em fazer isso acontecer. Então, os desafios são separar, né, as coisas do relacionamento do negócio. com o business, mas ele é muito disciplinado, ele executa muito. Então, a gente consegue superar com diálogo, mas, assim, tem essa coisa da capacidade de você precisar reconhecer as coisas. Sim.
voltar, dizer é verdade, pensando bem, né? Reflexões, né? Sim, ter elegância no divergir, ser elegante no divergir. Na verdade, é amor, né? Uhum. Mas eu acho que mais do que amor é sabedoria. Não, é você ter. Não, se você tem. O que é o sentido da palavra amor? Por um amigo, por um colega, por um filho, por Pro um marido, por um cliente. cliente. É como você trata essa relação. Ela pode ser amorosa ou não, né? É, porque as pessoas sentem, né? Uhum. Quando você chega pro seu cliente de forma forçada, você está sendo confrontado pelo que ele está dizendo. Ele tá fazendo a sua leitura. O que você considera que é a sua marca? Que é o que você imprime, a sua lembrança que vai ficar no outro. A minha lembrança que vai ficar no outro. Olha, é justamente isso. Eu me considero uma pessoa muito educada. Então, eu imponho os meus limites de forma que, às vezes, eu até preciso romper mesmo, mas eu preciso fazê-lo de uma forma onde eu não me transforme numa pessoa pior. E o que lhe marca de um outro negócio sem ser seu? Que você consegue trazer para dentro dos seus empreendimentos? Sim, veja, eu realmente acredito que a grama do vizinho é sempre mais verde. Eu realmente sinto isso, né? Como ser humano. Você pode sugar alguma coisa ali dentro. Sim, eu várias vezes me visito pensando assim, como eles conseguem? Por quê? E aí é muito comum que às vezes essa pessoa está tendo essa mesma perspectiva a meu respeito. Sim. Né? Então, assim, do outro, eu vejo muito essa força pujante do escalonamento mesmo, do fazer parecer, porque hoje o mundo do empreendedorismo, ele imprime muito que você faça isso. Primeiro você parece que tem, depois você constrói. Primeiro você monta aquele castelo de areia. Sim. Mas eu acho isso extremamente perigoso. Sim. E isso confronta muito a minha personalidade, porque eu nunca tive vergonha de estar na posição de trabalho. Então, na minha primeira empresa, na minha primeira loja, que não fechou por motivos de não dar certo, fechou realmente porque eu queria mudar de cidade. Sim. Eu queria mudar de cidade. Eu nunca me abstive de ser executora, de fazer o que fosse preciso ser feito, entende? Então, eu acho que aquela coisa do trabalho ser castigo, aquela coisa de haverem sempre castas privilegiadas para as quais o dinheiro galopava, fez com que a nossa sociedade entendesse que a posição de trabalho é uma posição menor. E aí, eu acho que o primeiro passo do empreendedor é entender que a posição de trabalho não é uma posição menor. Então, assim, quando eu estou à frente do balcão da minha clínica, hoje em Alagoinhas, por exemplo, da unidade da clínica que nós temos em Alagoinhas, eu preciso abrir o maior sorriso para todas as pessoas que vão entrar. Dizer, como é que você tá? Que bom te receber, sabe? E aí, eu preciso demonstrar isso para minha equipe que está atendendo o cliente. A troca de energia positiva, né? Mas não pode ser uma coisa de atriz. Claro, não. Né? Na verdade, Precisa se não é ser. verdadeiro, também Não transmite. é perceptível, não vale a pena. Exatamente. Você trabalha atualmente só com serviços? Eu trabalho com comércio de produtos, né? Porque nós temos algumas óticas. Óticas, tem as óticas. E nós temos algumas clínicas, né? E tenho uma escola de dança, que sempre foi sempre esteve entranhado em mim. Por isso que, você sabe que engraçado. Uma grande amiga minha, essa semana, eu vou falar porque ela é grande amiga minha mesmo. Ela falou pra mim assim, amiga, pra você é fácil, né? Gerir uma escola de dança. Aí eu falei, eu fiquei assim na hora, eu falei, não, eu preciso falar a verdade. Na hora eu falei, Mas assim, cá dentro eu tava pensando, você já experimentou botar 3 filhos dos outros num carro e levar no McDonald's? Você fica desesperado. Imagine como contingente. São vidas, então tem a questão do propósito, tem a questão da responsabilidade. No início, que eu obtive a franquia, que minha escola é uma franquia, eu queria fazer a escola toda de borracha. Porque eu queria que ninguém caísse e ralasse o joelho, entendeu? Então, assim, não é fácil, é extremamente difícil. Por quê? Porque quem ama o que faz não consegue fazer só o que precisa ser feito. Sim. A gente quer fazer mais do que precisa. Então, eu vou até fazer um anúncio aqui. Então, eu tenho a escola de dança e na minha escola de dança, né, hoje nós temos
quase 3 anos de aberto, vamos completar 3 anos já, viu? No meio do ano. Aí nós precisamos já mudar para um lugar maior, porque a cidade acolheu muito. Eu via a necessidade que as pessoas tinham daquele serviço, né? Daquele serviço que é prestado da forma como a rede se propõe, né? Que tem todo um know-how, né? Da rede e, enfim. Então, deixa a gente com uma espinha dorsal muito estabelecida, então a gente já precisou trocar de lugar. E aí, neste lugar novo, nós estamos fazendo novas coisas, né? Então, eu estou abrindo um estúdio de beleza agregado à escola de balé, né? Vai funcionar nas mesmas instalações. Para as mães. Para as mães, né? O meu parceiro neste empreendimento, junto ao meu esposo, é um grande amigo que já tem também uma cartela de clientes muito bem estabelecida lá na cidade. Então, assim, eu sempre tenho... essa não é ausência de medo, viu, Cal? Eu acho que quando eu tô com medo, eu finjo que eu não tô. É isso, gente. Aí, assim, e aí, esse meu amigo, Não ele é destemida, né? Enfrentar o medo. Como reage, né? E, na verdade, eu tô aqui pensando, você falando, eu pensando. E onde você achou tempo para escolher uma nova profissão? Ainda estava pouco. Sim, você ainda estava fazendo pouco. Aí resolveu fazer medicina. É isso mesmo? Gente, Raíssa, além de tudo, prestou vestibular, passou em primeiro lugar em medicina. Mas foi por causa disso, mas foi por causa desta raiz, assim, de você não negligenciar as coisas, de você querer fazer as coisas com qualidade. Então, eu passei em primeiro lugar, eu atribuo as minhas referências de repertório. Sim, de vida mesmo. E é isso que eu quero passar para as alunas da minha escola. Né, comigo, com os professores que estão lá vinculados. Eu quero que elas tenham repertório, porque o repertório faz com que você consiga encontrar soluções. Sim. Né? Qual o empreendimento que você mais gosta? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, a minha escola, né? A minha escola é a minha realização, é a minha menina dos olhos. Você consegue sentir por quê? Porque era quem eu queria ser. Tá. Porque eu toco outras vidas a partir dela, né? Então, é uma coisa que não acaba em mim. É uma coisa que vai muito além de mim, que não é sobre mim. Que eu gostaria muito que, inclusive, continuasse na minha ausência. Né? A gente sempre fica pensando na perpetuação da coisa. Mas as vidas que você toca, as experiências das pessoas. Essa semana eu estou num momento que eu não estou muito bacana para falar disso, porque essa semana eu recebi muitas pessoas emocionadas falando do diferencial que a gente fez na vida delas. Então, assim, saber que como eu não faço ideia de quem eu seria se eu não fosse bailarina. Vidas que se transformam, né? Sim. Então, eu ter vivido tudo isso me fez achar que posso fazer medicina, ser empresária. Me fez. Por quê? Porque eu aprendi a administrar o meu tempo. E tem sido possível, porque como muitas pessoas, isso é uma lição ótima para os jovens, inclusive, né? Que não encontram tempo. Eu não tenho tempo de fazer alguma coisa. Não e como outra pessoa administram. Isso, é exatamente a gestão do tempo, né? Sim. Quando o meu amigo me convidou para colocar o estúdio de beleza lá na Ebateca, nas mesmas instalações, ele falou, amiga, você empreenderia novamente em salão de beleza? Eu falei, poxa, amigo, não. Aí ele falou, poxa, mas eu só abriria se fosse com você. Aí eu falei, ai, meu Deus. Então foi uma oportunidade de negócio que a gente precisa considerar, né? Mas tem um pensamento que, assim, se você consultar, se você jovem, adulto, enfim, né, existe de fato algo que está matando tudo, que é esse vício nosso, da tecnologia do celular. Se cada vez que você abrisse o seu celular, você utilizasse esse tempo para alimentar o seu sonho hoje estaria em outro patamar. Então, a gente precisa saber quem é dono de quem. Agora, você se relaciona de uma forma muito positiva da tecnologia. Sim. Porque além de você conseguir fazer a gestão do seu próprio tempo com suas múltiplas... Sim. Eu tenho uma pessoa maravilhosa que me assessora nisso também, por isso que eu... Mas é porque você consegue fazer a sua promoção de uma forma orgânica, de uma forma leve. Construção de marca pessoal, né? Isso, que você consegue construir com propósito, porque eu acho que está muito alinhado a tudo que você falou sobre o trabalhar, ele
não é aquele sonho. Não. E o propósito também não é uma coisa que está diretamente ligada, mas que quando você encontra, você se realiza. Sim. Você seria feliz igual só com a Evateca, sem nenhum outro empreendimento seu? Olha só, eu acho que existe um passo muito importante que a gente precisa fazer. E isso leva as pessoas a frustrações, porque você precisa conciliar a vida que você quer ter com o seu business. Sim. Então, o seu business, ele precisa abarcar a vida que você quer ter. Um complementa o outro nessa situação. Sim, não adianta eu sonhar em ser, enfim, astronauta e ter outra e querer ter uma família para quem, enfim, você precisa ter esse casamento, né? Sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista do tempo, enfim, não é fácil, né? Então eu acredito assim, a Ebateca, ela me realizaria pessoalmente, sim, a minha escola de dança, e eu acredito que é possível sim. Hoje eu tenho outra perspectiva sobre ela própria. Porque, veja, o nicho do serviço, e aí, como esse papo é sobre empreendedorismo, é importante que se diga: o nicho do serviço é um nicho que demanda o investimento de um capital que nem sempre ele é quantificável em cifras, como a gente estava colocando, né? O nicho do produto, por outro lado, ele leva o indivíduo ao endividamento. Então, a gente, assim, no rigor aqui primeiro, botando preto no branco, Sim. a gente precisa fazer essa diferenciação, né? Que você trabalha com serviço, você precisa ter uma gestão eficiente, etc. Mas você não tem um capital engessado, absurdo. Você não tem... Existem muitas pessoas hoje que são escravas dos próprios negócios porque não podem fechar. Sim. Eles estão comprometidas até... Você não pode estocar, deixar lá seu estoque, assumir aquele prejuízo e aí. Então, assim, parar de romantizar o empreender está muito nesse sentido também. Tem uma né? coisa que é assim, sabe, dom para ser uma coisa, dom para ser outra e etc. São habilidades, muita coisa se aprende. A Sim. maior parte das coisas podem ser desenvolvidas, mas algumas coisas são intrínsecas, né? E eu percebo em você, porque eu sinto um pouquinho isso Em você. em mim, e a gente conversa e discute um pouco, conversa um pouco sobre isso, e a gente já joga lá para o signo, que a gente tem o mesmo signo. É que a satisfação não está em uma coisa só. A gente consegue ser feliz ao mesmo tempo em muitas coisas. Sim. Né? Tem isso também. E isso eu acho que isso é uma habilidade, porque tem pessoas que fazem uma coisa só e não fazem tão bem feito. Sim. Mas elas precisam de muita concentração para fazer uma coisa só. Sim. De forma, bom, enfim, é como cada um é, né? Pois é. Mas nós, mulheres, a gente já nasce com esse diferencial, Já, né? já. A gente já nasce com esse diferencial. E eu acho que o mercado e a sociedade vem mudando, graças a Deus, e graças a nós, que estamos aqui como mulheres discutindo e debatendo, né? E elevando as ideias, vem mudando esse pensamento a respeito de nós, assim, né? Então, assim, eu acho que a gente realmente consegue focar e não há atividade minha que se equipare às minhas atribuições maternas. Sim. Ser mãe é a minha atividade mais difícil. São prazeres imensos, Sim. né? E incomparáveis. Não é para você comparar nada com nada. Tudo lhe dá muito prazer, um pouco mais de prazer, um pouco menos de prazer, e está no mesmo cesto, né? Sim. Mas o que eu gosto muito de ouvir Raíssa falando é porque ela consegue, a gente consegue tangibilizar a multiplicidade e fica real. O que ela traz, a quantidade de coisas que ela faz, além de ser mãe, além de ser estudante, Isso. ela trata de uma forma tão direta e racional que você compreende que se organizar dá para ser tudo. E como existe Não é um só romantismo, organizar, não né? existe um romantismo em relação ao empreender. É. E que você floreia que uma vez proposto aquele empreendimento e você se doou para aquele empreendimento, ele vai lhe salvar de tudo. Sim. E que, na verdade, não basta um talvez, e que talvez você vai abrir, vai fechar, vai ter um outro, e que o ato de empreender não é só um negócio, é você assumir mesmo essa personalidade de empreendedora e de aceitar que
o propósito precisa vir junto. Perdão. Quer Não, falar que não pode fale. falar? Eu quero que as pessoas... Nem quero, mas eu preciso dizer essa frase. Mas eu quero que as pessoas queiram fazer negócios comigo. Uhum. Em que pese a gente aprender que a gente precisa sedimentar a perpetualização da empresa, você precisa pensar a sua empresa como alguém afastado de você, né, que precisa ter, entre outras coisas, saúde financeira afastada de você, etc. Mas as empresas me vão, mas eu quero que as pessoas queiram fazer negócio comigo. Porque a sua melhor Entende? marca é você. Exato. Você não passa. Então, o seu maior compromisso precisa ser com você. O seu maior cuidado precisa ser com você. É né? porque quando eu falo de habilidades, eu não estou querendo dizer que isso é melhor ou pior. Cada um de nós tem muitas habilidades, todas as pessoas têm muitas habilidades. Mas especificamente quem tem esse perfil de multiplicidade, eu acho fantástico. Né? Adoro ver como você consegue tratar com naturalidade essas coisas todas, né? Sim. Que você tem o horário de dar comidinha da sua filha, Sim. o horário de dar atenção ao seu marido, de querer dar atenção, não é que tenha que dar, Sorry. de querer estar não com tô ele. querendo. Pois é. E sua escola e a gestão de tudo isso é uma delícia, eu acho uma Sim. delícia, é um desafio muito fantástico. E existem exemplos, né, de mulheres que fizeram isso muito bem, né? Existem exemplos aí que a gente pode... São mulheres que acumularam muitas funções. Mulheres e homens, né? Mas a gente tem que puxar nossa Eu quero sardinha. saber o futuro, o que é que vem por aí. Tá. Você quer sonhar mais o quê? O que é que você está pensando para o futuro? Você quer empreender em quê? Como fica a sua vida? Aham. Olha, hoje eu quero dar continuidade àquelas sementinhas que eu já plantei, né? Você tem um momento do plantio, você tem um momento da colheita, né? E aí agora eu quero que a estrutura esteja revestida de uma robustez, onde eu consiga fazer essa projeção. Então, nós temos no Brasil, né? Exemplos no Brasil e no mundo, né? Nós temos exemplos de... eu vou falar das escolas, da minha escola, gente. Aí você vê o que é a paixão, né? Que eu poderia falar das óticas, que era o momento de eu querer franquear. Mas eu vou falar da escola. Existem no Brasil muitos modelos de escola, inclusive a escola que eu sou franqueada, que são escolas que provaram que isso é possível. Porque a dança, que é o objeto do meu trabalho, né? Na escola de balé, a dança hoje, ela é um remédio, né? As pessoas estão sedentas pela arte, se restabelecer essa conexão, né? Saúde física e mental. Sim. Então, quando a Total. gente dança, a gente conhece mais sobre a gente, né? Dançar faz parte do tratamento, né? Então, eu gostaria de revestir dessa robustez, onde eu justamente consiga fazer aquilo que a gente havia conversado anteriormente. Compassar as prospecções, sabe? Porque quando a gente faz com amor, muitas vezes a gente não faz conta, né? Quando a gente faz com amor, muitas vezes a gente não faz conta. E eu realmente olho para as minhas alunas, para as famílias que estão ali, que confiam e etc. Eu olho com muito amor e às vezes a gente não faz conta. E a gente precisa entender que fazer conta é probo, é normal, é ético, é justo e as coisas precisam andar com justiça, sabe? Então, meus planos para o futuro, eu não tenho nenhuma prospecção de agregar coisas ao que está. Eu quero aumentar, alavancar, perpetuar aquilo que eu já semeei, sabe? Então, por favor, não me chamem para novas empresas. Até porque nada Não agora. fixo, né? Deixe só aparecer, deixe só chegar o primeiro convite. Não me chamem, por favor. Não, eu falei pra Raíssa, quando ela começou a contar do salão, que não é um salão, né? É um empreendimento de beleza, mas não, como ela já empreendeu em salão também, ela não quer. Esse salão, eu falei, eu tenho certeza que em algum momento das nossas vidas, a gente ainda vai ser sócio, né? A gente vai fazer uma coisa É porque ainda não chegou o negócio. Então, acho que eu estou me guardando para este convite. Vai ser o próximo. Como você enxerga Salvador e a Bahia? Sim. Você está no interior também. Sim. Para esse movimento do empreendimento. Deixe nossos ouvintes se situarem, né? Sim. Assim, Carla tem uma empresa de marketing digital, a Zeste,
que cuida dos negócios de Raíssa e do marido dela. Sim. Não é isso? Muito bem cuidado, por sinal. É. E Raíssa atualmente está morando no interior da Bahia. Sim. Mas tem negócios em muitas cidadezinhas vizinhas. Sim. Foi um super desafio, né? Eu, como natural de Salvador, minha família, natural de Salvador, né? Minha mãe. Você é considerada de uma fatia social de um métier de Salvador que se frequenta, que se encontra, e você foi para... Foi, amiga, e essa foi... não sei, enfim, é o amor, né? Mas assim, hoje eu vejo que as coisas, na verdade, assim, antes dos 30 dias do faturamento tem vida, né? E a gente quer viver com qualidade, então eu fui atrás da minha qualidade de vida. Eu fui atrás de viver bem. Você está conseguindo isso? Hoje sim. É outra vida. Hoje sim. No início foi muito complicado. Eu cheguei a morar 8 meses lá no interior e depois retornar para Salvador. Retornei porque falei, não. Mas eu acredito que existe... Porque você é muito jovem para já ter esse amadurecimento. Não é que não seja possível. Sim. Né? Aliás, é o que eu enxergo de vida para mim, o que eu adoraria. Ir para um lugar melhor. Mas, logicamente, eu tenho o dobro da sua idade de vida, de experiências vividas e tal. Então, por você ser jovem e ter se adequado a esse padrão de vida, também acho um espetáculo, porque é inteligência. Eu, na verdade, e também assim, não deu certo a primeira tentativa, porque eu mantive as minhas empresas aqui. Então, eu mantinha empresas com muita rotatividade de capital, grandes, com vínculos, e eu acredito que pessoas vendem para pessoas, então eu sempre me coloquei nessa posição de trabalho, e eu ficava indo e vindo, então assim, eu me coloquei numa situação de exaustão, né, extrema, e eu sempre fui uma pessoa assim, de querer girar muito, e aí pegar muito, e aí fazer muito, e aí, enfim. Então a gente está sempre nessa construção. Então, para mim, hoje, eu consigo dizer que eu estou em paz e que estou muito feliz porque as coisas que eu estabeleci lá. Então, a escola está lá. As pessoas de lá são excelentes. Merecem. Criou vínculo já, né? Criei vínculo, a sociedade merece. Hoje em dia, com a informação, com a globalização, as coisas estão muito... Então, assim, lá, eu não enxergo uma diferenciação. Sabe? Eu enxergo que, muito pelo contrário, a cidade de Alagoinhas está em franca expansão, né? Então, nós temos o estabelecimento de novas empresas, nós temos negócios, e aí quando a gente vê esse terceiro setor crescer, a gente vê que as pessoas estão se tornando mais exigentes, estão consumindo lá, e essa mesma relação que eu tenho com Salvador, de você fazer aqui, que eu acho, assim, uma desinteligência muito grande, você dizer assim, uma coisa que tem aqui, eu vou viver lá em outro estado. Lógico. Não tem necessidade, né? Se você tem aqui, você precisa privilegiar o que é do seu lugar, né? Então, eu acho que lá a cidade está crescendo, viver, né? Sim. E é uma cidade belíssima, né? Uma cidade que tem uma bossa, que é uma cidade antiga, é uma cidade que tem história, é a cidade que tem a segunda melhor água do mundo. Só perde para a Suíça. Tem aí mais algum empreendimento? Seríssimo. Alagoinhas tem a segunda melhor água do mundo e hoje existe uma lei, né, que foi promulgada recentemente, que elegeu, né, que elevou Alagoinhas à capital da cerveja. Qual é a fábrica que está lá? Algumas, né? Enfim, tem algumas fábricas lá, né, que produzem. Aí vou dar uma dica. Sim, a cerveja mais cara, a verdinha. Inclusive, vou militar aqui pelo direito de Cris falou cervejinha. Eu não bebo cerveja. Eu não bebo. Eu acho que a gente poderia, né? Enfim, a cerveja mais cara. Dentro daquelas que estão competindo diretamente ali por esse nicho. Sim. A fábrica é lá, né? Tem a fábrica do refrigerante mais caro, aquele do Papai Noel, também é lá. Então, assim, é um nicho... Uma cidade próspera, né? Sim, é uma cidade absolutamente próspera. Se você pudesse dar um conselho para mulheres, jovens empreendedoras, vamos falar de mulher, porque a gente está no mês das mulheres, em homenagem às mulheres. Sim. Você teria assim, algum aconselhamento, algum direcionamento sobre o empreender? Olha, a questão de ser mulher é uma questão que me toca muito, né? Porque, de fato, é uma demanda minha sempre.
Eu acho que nós experimentamos as dificuldades de ser mulher sempre. Sempre. E isso é uma questão que me toca. O que eu aconselharia, todos os dias da minha vida, eu via minha mãe estudar. Todos os dias da minha vida eu via minha mãe estudar. Não ocupa espaço, né? Então, assim, o que eu aconselharia é que espaço. você invista na sua carreira. Educação. Invista na sua formação, com amor, com afeto, não precisa você descredibilizar o amor. Não, mas invista em você. E assim, a gente só está apto a amar alguém quando a gente se ama. Para você dar amor, você precisa ter isso. Então, assim, seja bom com você, seja boa com você. Isso vai lhe dar segurança, né? Sim. Então, eu acredito que você estudar, conhecer, abrir, né, a sua mente e, se no que for possível também, tenha esse olhar de amor com outras mulheres, né? Isso é uma coisa que a gente precisa. Esse encontro aqui é exatamente isso, né? Eu agradeço por vocês me olharem com esse amor, com essa perspectiva tão... Por isso fica gostoso, né? E é o mesmo olhar que eu destino a vocês, sabe? E aí, se a gente faz isso, o que a gente faz? A gente dá uma silenciada e dá uma baixada de tom em quem faz em movimentos contrários, entendeu? Em quem descredibiliza, em quem milita no sentido contrário, sabe? Porque eu já tive algumas reuniões, por exemplo, como advogada, onde eu estava ali como advogada e as pessoas só olhavam para o meu marido. Um dos motivos pelos quais eu Naturalmente, né? Isso acontece. Sim. Né? Então, assim, aquilo me tocava de uma forma, eu ficava absolutamente incomodada. Hoje, eu digo que eu sou parte deste processo. Então, eu vou... O senhor está com algum problema? Pode falar comigo, sabe? Às vezes nem dessa forma tão direta, né? Ou às vezes ele não me olha, tudo bem. Não olha pra mim. Então tudo bem, sabe? Eu acho que a gente chega, como o Cris estava colocando antes da gente começar a nossa conversa, que assim, tem uma hora que você fala assim, tá. E às vezes essa hora é a hora que você tá tão preenchida de si mesma, e a gente precisa tirar essa culpa de estar preenchido de si mesmo. É muito importante você estar preenchida de si mesmo. Então, se há limite, destine tempo para você, leia, estude, procure. Existem muitas oportunidades, né? A gente, claro que como artista a gente foge do roteiro, mas a gente entrega. Eu queria te fazer algumas perguntinhas. Ai, meu Deus, eu tô com... Perguntinhas rápidas. Rápidas, para que a gente tenha ainda uma maior percepção dos seus pensamentos. Não é quem, mas o que te inspira? O que me inspira, de verdade, é a liberdade. A liberdade de poder, hoje, de verdade, porque esse vínculo é visceral, esse vínculo ele é animal. Eu sou de uma forma selvagem conectada à minha filha, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Então, me inspira o poder de ser executora, de propiciar coisas. Então, assim, eu acho que isso me inspira diretamente. Um livro que você recomenda? O primeiro livro que eu li, eu acho que foi um livro muito marcante na minha vida. Certamente vocês já ouviram falar, e quem não ouviu falar, não se preocupe, está em tempo de você saber. Chama-se O Mundo de Sofia. É um romance sobre a história da filosofia. E a filosofia, ela é justamente a retomada da capacidade de se encantar. Não é um livro simples. Não é. Eu tentei ler O Mundo de Sofia, muito novinha. Sim. E porque ele é mais grossinho, né? A capa linda, azul marinho. Aí ele ficou na estante, tipo assim, uns 3 anos depois eu li e gostei tanto. Sim. E assim, quando a gente retoma quando você fala assim, a filosofia, aí a pessoa já... Ai, meu Deus, vai começar esse papo, cabeça. Mas eu adoro filosofia. E a filosofia é a capacidade de você se maravilhar, e é exatamente aquilo que Cris colocou, você olhar para a árvore e você ver a oportunidade de negócio. Você só faz isso se você adquire esse potencial filosófico. Sim. E aí o Mundo de Sofia, ele foi um dos primeiros livros que eu li. Uma das analogias que ele faz, que eu li quando era criança, eu nunca mais li de volta, mas tenho algumas coisas. Ele diz assim, que para um bebê, se ele vê o pai voando no banheiro, ele tem, sobre aquele fato, o mesmo encantamento do que se ele vê o pai fazer a barba, que é uma coisa que ele vai ver todo dia. E aí a gente vai perdendo a capacidade do encantar-se. E quando você perde a capacidade de se encantar, você para de refletir, você para de ter ideias. Então, retomar esse poder de você ter ideias,
A vida você é um repensar. encantamento contínuo, né? Porque Você se quando você encantar. para de se encantar, você para de viver um pouco. Exato. Formidável, Exato. formidável. Eu sinto uma tristeza profunda quando eu não estou motivada com alguma coisa, com Exato. algum sonho. Ele Sim. pode não acontecer, não tem problema, mas ele tem que estar na minha cabeça, eu tenho que sonhar com aquilo. Isso é É uma maravilhoso. delícia, delícia, Isso é adoro. maravilhoso. Se É como você- planejar uma viagem, né? Sim, Por exemplo, que eu o tô planejamento. péssima. Eu sou ótima. Eu não sou a que Às roteiriza a vezes viagem. às vezes é mais gostoso que a própria viagem Sim. consegue ser, O né? melhor da festa é esperar por ela, né? É. Pensar no look, em como vai ser, eu É. também Às acho. vezes você vai nem é tão boa, mas você Já viveu. Se você pudesse convidar qualquer pessoa, viva ou morta, para ser seu sócio, sua sócia, agora, quem seria? No novo negócio que está esperando. Se você pudesse escolher no mundo, na vida de todas as pessoas, desse Personalidades. infinito, quem você faria Olha, negócio? eu convidaria algumas pessoas, certo? Mas essa pergunta em especial eu vou me guardar no direito de falar minha avó. Porque minha avó, eu acho que o talento sempre é superado pela disciplina. Eu tenho uma admiração absurda por pessoas disciplinadas. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, eu sou mais criativa. Então eu admiro muito quem é organizado. Desejo assim. Porque eu não sou. É bem isso. A beleza dessa pergunta é justamente para a gente compreender que a gente muitas vezes fica olhando na internet as referências de quem está lá longe, de quem é muito grande, e a inspiração pode Pode estar estar junto, né? bem junto da gente, é ela que vai lhe motivar a ser o que você vai ser. O aporte de capital de Bill Gates fica menos interessante. Exatamente. É isso. Exatamente. Poderia ser Bill Gates, Mick Jagger. Enfim, mas Vamos agradecer. Eu agradeço imensamente. Já você. acabou! Oh, acabou! Temos que acabar. Olha, maravilhoso! Eu agradeço demais, agradeço minha mãe por ter. Ai, super obrigada a você. Aceitado. Oh, que delícia fazer alguma coisa com o filho, Que né? delícia, Já que na fase realização, adulta né? é muito gostoso. Quando eu for entrevistada por minha mãe, aí eu digo pra ela que ela vai ser minha sócia. Se Eu pudesse fiquei escolher qualquer entre pessoa. minha filha também, minha mãe, que são mulheres a que eu tenho muita referência, né? Essa referência de... Eu acho que essa coisa da resiliência não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência, né? Então, mas o resistir, você resiste ainda como gente, então a gente precisa resistir bem, a gente precisa resistir alegre, a gente não pode se submeter também, né? E aí eu que agradeço, porque eu acho que eu fiquei muito na expectativa e superou em muito as minhas expectativas. Conversar com você é um prazer, eu achei Não, foi uma delícia, adorei, super gostoso, muito obrigada de você estar aqui, né, nesse momento, para a gente poder abrir nosso projeto com essa inspiração. E obrigada a todos vocês, ouvintes, e aguardem mais Pode Marcar, que vem por aí. Sucesso, vai ser um Obrigada. sucesso. Eu não vou perder um. Eu quero assistir todos, ouvir todos. Muito obrigada.